Eu quero nesta noite vos saudar com a paz do Senhor, dizer da minha felicidade, minha alegria em conhecê-los. Esta é a primeira vez que eu visito cidade de Areia Branca. Já tive por umas 2 vezes em Grossos, onde nesta área que a missão iniciou. E por algum tempo eu desejei visitá-los, mas sempre, por uma razão ou outra, não era possível. E acho que na última reunião do conselho que o pastor Márcio estava lá, me intimou aqui, então naquela hora eu estava com a agenda e procuramos uma data. E como vocês sabem, naquela primeira data não deu certo por um problema, depois marcamos uma segunda data, também houve uma dificuldade. E finalmente eu já estava meio triste porque eu procuro cumprir minha agenda à risca. E dessa vez estava havendo esses problemas, mas finalmente agora foi possível, porque se não fosse agora eu teria mais dificuldade esse ano devido a outros afazeres. Na terça-feira, 5 da manhã, eu já vou para o Amazonas, de lá para Roraima, só retorno dia 4 de outubro à noite. E depois nós temos o Congresso Nacional de Missões da nossa igreja. Depois do Congresso viagem ao Sudeste. Então é assim, seria difícil encontrar uma data depois dessa de hoje para visitar os irmãos. Mas estou muito feliz em conhecê-los e surpreso pelo trabalho, porque sei que é um trabalho novo, trabalho iniciado pela fé, o pastor Márcio e sua família, e em ver uma igreja assim, já com bastante membros, crianças, jovens, adultos, uma banda de música muito especial, muito bem preparada. E eu sempre gosto de banda que tem um sax, porque para mim dá aquela tonalidade solene muito especial na parte da música. A bandinha que a minha esposa já havia feito propaganda, porque ela veio para o Congresso Regional de Departamento Feminino, não sei, ano passado, eu acho. Esse ano já? Esse ano. E aí ela levou a propaganda da bandinha. Eu fiquei querendo ouvir, de formas que a musicalidade dessa região é notória. Eu estava lembrando ao pastor Márcio da primeira vez que eu fui lá em Grossos, e havia um grupo de crianças que tocavam instrumentos de brincadeira, nem eram de verdade, porque eram crianças pequenas. E hoje o pastor Márcio disse que a maioria daqueles estão tocando mesmo instrumentos de verdade, porque tinha já aquele desejo no coração de aprender parte musical e desenvolver esse ministério da música. Eu já tenho 49 anos de idade, dos quais 24 anos e meio casado com Rosângela. Em janeiro faremos 25 anos de casados. Temos 3 filhos, e quando os irmãos disseram, traga a família, até quando eles tinham mais ou menos o mais velho, quando tinha até, eu acho que uns 14, 15 anos, e lá em casa é escadinha. Hoje o mais velho tem 19, a do meio 18 e o caçula 16, então foi essa escadinha. Mas quando o mais velho tinha até mais ou menos uns 15 anos por aí, onde a gente viajava, eles viajavam com a gente, quando era assim de carro e tal. Mas o tempo foi passando e eles se envolvendo na igreja, e chegou a hora agora que eles também têm as agendas, tem os compromissos na igreja, e aí já ficou mais difícil para viajar toda a família. E também o meu mais velho, como ficou bem mais alto que eu, aí ele já reclama das viagens mais longas, porque devido ao tamanho dele, aí fica cansativo no carro, as viagens, e etc. E ele às vezes prefere ficar e ajudar na igreja, onde ele também é
é da parte da música, é guitarrista lá da igreja, está fazendo universidade, os dois já estão na universidade, o caçula está no segundo ano do ensino médio. O caçula também é ligado à área da música, gosta muito de cantar, mas ele canta, que um dia desse eu falei: Mateus, você no final do ano vai para Manaus, mas no momento eu só tenho uma passagem de ida. Aí os dois irmãos: só glória, só de ida mesmo. Porque ele canta e não é baixo não, ele canta alto, e às vezes ele está tomando banho, cantando, e precisa ir lá bater na porta: Mateus, baixa o volume, porque o vizinho quer descansar. Então são muito ligados. Mas essa parte musical foi para a família da mãe, porque o pai é uma negação. Eu não canto nada. Quando nasci, chorei, já foi desafinado. E tentei tocar tudo quanto foi instrumento, mas não deu certo nenhum. Porque assim, para mim, eu pego o violão e eu sei as notas eu sei. Então para mim não faz diferença se eu boto um dó, um ré, para mim tá no mesmo. Aí é interessante, porque o meu caçula, ele tem essa vocação musical, e quando eu pego o violão já é um desastre, né? Começo a criticar que não faz diferença não, tudo está igual, não tem esse negócio de tom mais alto, tom mais baixo, tá tudo normal. Mas pro lado da família da mãe, que todos na família são ligados à música, ela tem um irmão que tem CD gravado, é músico mesmo, sim, tanto toca quanto canta, compõe, etc. E graças a Deus que eles puxaram mais do lado da mãe, porque senão estava difícil. Mas foi esperteza minha, porque quando eu estava querendo me casar, eu comecei a orar ao Senhor. Eu pedi ao Senhor, envie uma moça para eu casar que saiba cantar, porque a gente vai começar com um trabalho. Se pegar uma igreja dessa para dirigir, aí não precisa, porque aqui tem profissionais. Todo mundo aqui canta, toca, que é uma maravilha, é bênção do céu. Mas às vezes vai começar um trabalho, como aconteceu conosco, no nosso ministério. E aí aconteceu com o pastor Márcio aqui. Se bem que o pastor Márcio toca, canta, a esposa, já é diferente. Mas no meu caso, como não cantava nada, não tocava nada, eu pedi ao Senhor que me desse alguém assim para complementar o ministério. Deus teve misericórdia, ouviu minha oração e colocou na minha vida a Rosângela, que é pernambucana. Eu sou amazonense, nasci em um seringal. Não sei quantos irmãos conhecem o que é um seringal, mas é um local onde há a plantação da seringa, que extrai o látex, muito usado naquela época para pneu de carro, sandálias, etc. Se usava muito, hoje já é menos, mas antigamente se usava bastante. E lá onde eu nasci, no Amazonas, nesse seringal, o vizinho mais perto estava a 4 horas de viagem, porque lá no Amazonas, na parte do interior, você anda horas e horas de barco para poder encontrar uma casa numa margem do rio. Tem rios lá no Amazonas que você viaja mais de 20 dias de barco do começo ao final dele, de formas que esse seringal fica num rio chamado Mineroazinho, que é afluente do Mineroá Grande, que é afluente do Juruá. Então esse Juruá é um rio imenso que vai até o Acre. E no rio Mineroazinho é um rio cheio de ilhas, então é difícil você navegar sem conhecer, muito difícil, porque tem aquelas várias entradas e lá não tem placa. Na estrada pelo menos tem a placa indicando cidade tal, mas lá não tem placa no rio. Então você vê uma entrada daquela e acha bonito e pensa que é o rio, aí vai, anda 3, 4 horas e acaba. Aí você tem que voltar, pegar outra boca de rio daquela para ver se acha o rio principal. De formas que foi nesse lugar que eu nasci, e Deus me deu a oportunidade de vir para a cidade maior, mais ou menos 7, 8 anos de idade, cidade de Tefé. Aos 12 anos, lá nessa mesma cidade, eu
conheci o Evangelho do Senhor, aceitei Jesus. E aos 15 anos me mudei para a capital, Manaus. E foi lá que eu conheci a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Como não era batizado ainda, me batizei já na missão. E daí então, aos 18 anos, fui estudar no seminário que a nossa denominação tem na cidade do Recife. E depois disso eu fui para o Ceará, trabalhando no Ceará, moramos muitos anos. Por causa disso nós temos 2 filhos cearenses e o caçula é amazonense. Eu falo que ele nasceu dentro de uma canoa e ele não gosta muito desse negócio não. Eu digo, esse aí nasceu dentro de uma canoa lá no Amazonas. Mas na verdade ele nasceu, foi numa maternidade mesmo, numa clínica, mas eu falo isso para brincar com ele, porque às vezes pode acontecer lá no Amazonas esse tipo de coisa. Formas que hoje eu estou servindo ao Senhor na presidência da diretoria nacional da nossa igreja, já há 13 anos nessa função, e também tenho a responsabilidade da administração do nosso seminário em Natal, que é o Centro de Treinamento Teológico Arlan Grêmio, lá no bairro da Cidade da Esperança. A nossa igreja, mas eu vou falar um pouquinho aqui para os irmãos conhecerem um pouco, aqueles que ainda não conhecem, um pouquinho da nossa história. Hoje é culto de missões, quero compartilhar de algumas experiências, de alguns trabalhos missionários que a nossa denominação tem. E vou finalmente concluir com uma mensagem que será uma mensagem curta para a gente não gastar muito tempo. Mas se quiser baixar um pouquinho para evitar a microfonia, porque eu estou falando baixo agora, depois eu vou falar alto. A nossa denominação, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, é uma igreja assim, de certa forma diferente das outras denominações. Por exemplo, a nossa sede não é uma igreja, é um escritório, onde funciona o escritório nacional, funciona o Centro de Treinamento Teológico, funciona o escritório regional, que alguns irmãos aqui já conheceram. Então, a maioria das igrejas, a sede é uma igreja, no nosso caso não é uma igreja, é um escritório. A nossa igreja ela tem parcerias, tanto parcerias de trabalhos que nós apoiamos, como trabalhos que nos apoiam e assim sucessivamente. Como começou a nossa igreja? Quando nos Estados Unidos estava havendo o mover pentecostal, muitas igrejas pentecostais surgiram por volta do início do século XX, e desse trabalho, já um pouco depois, surgiu um movimento de oração em uma casa que ficava afastado da cidade. E nessa casa os irmãos lá nos Estados Unidos começaram a orar buscando o Espírito Santo. E o tempo foi passando, e lá onde havia aquela casa, o governo abriu uma estrada que hoje é próxima ao aeroporto da cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E quando o governo abriu aquela estrada, então eles começaram a apelidar aquele trabalho de trabalho da beira da estrada. Assim como, por exemplo, alguém dizia, você vai para onde hoje? Aí dizia, hoje eu vou lá para aquela igreja da beira da estrada. Porque como estava começando, não tinha ainda uma identificação, não tinha nome, nada disso. Bem, então fruto desse trabalho de oração surgiu essa igreja. E quando chegou a época de legalizar, documentar, se organizar como igreja, eles então colocaram o nome que em português quer dizer Igreja da Beira do Caminho, a Igreja da Beira da Estrada. Poucos anos depois que essa Igreja da Beira do Caminho se institucionalizou, eles enviaram o primeiro missionário para o outro lado da América, ou seja, para o Brasil. Tratava-se do reverendo Arlan Grêmio e sua esposa Azel Grêmio. E eles tinham como visão de Deus, uma visão que Deus deu a eles. Eles estavam na escola bíblica se preparando para o ministério e tiveram uma visão do Brasil. E esta visão foi mais especial porque eles sentiram que deveriam trabalhar no Brasil e no estado do Amazonas. Uma visão que Deus deu para eles. Numa época difícil, 72 anos atrás, já vai fazer 73 de novembro, porque isso foi em 1939. No dia 11
de novembro de 1939, chegava a Manaus depois de uma viagem de avião. Primeiro viajar de trem dentro dos Estados Unidos, para chegar até a cidade onde pegaram um avião até Belém do Pará. Em Belém do Pará eles pegaram um navio, foram vários dias de viagem, não sabiam falar uma só palavra em português, não conheciam nada sobre a cultura, a moeda, nada. Foi trabalho como os missionários naquela época faziam, trabalho puramente de fé, coragem, de ousadia, e iam assim, sem saber o que lhes esperar. Na verdade, eles não planejavam abrir nenhuma denominação que fosse uma filial da igreja deles dos Estados Unidos, como também não planejavam abrir uma nova igreja no Brasil. Não, eles planejavam trabalhar com uma igreja que já existisse naquele local, no país onde eles iriam trabalhar. Bem, só que quando eles chegaram em Manaus, eles foram recebidos por missionários americanos na Igreja Batista, e a igreja, que era da linha pentecostal existente naquela época, não os recebeu muito bem, de forma que, por não terem sido muito bem aceitos na única denominação pentecostal que existia lá em Manaus nessa época, eles ficaram assim, meio sem saber o que fazer, se retornavam para os Estados Unidos, se continuavam lá. E também eles estavam demorando muito a encontrar pessoas que se convertessem, estavam naquele dilema de missionário que todo missionário passa. Mas finalmente uma coisa impressionante aconteceu. Uma pessoa descrente, quando estava andando no centro de Manaus, recebeu uma visão. Porque essa pessoa, foi ela que testificou, e está na nossa história. Inclusive um dos livros que trata a nossa história é o livro Metamorfose e Necrose, um livro escrito por João Bosco, trata do trabalho do Evangelho no Rio Grande do Norte, e tem a maioria do livro que está destinado à história da nossa denominação. E esse irmão, que não era irmão na época, estava questionando com Deus sobre como ele saber o caminho que deveria levá-lo ao céu. Essa era a dúvida dele. Quando ele, muito obrigado, quando ele então teve alguém que chegou do lado, ele estava passando próximo à Matriz, lá no centro de Manaus. Alguém aqui conhece Manaus? Não? Vai em Manaus, vai conhecer Manaus, minha cidade. É bem ali, pertinho. Então, essa pessoa disse: eu vou levar você onde tem uma pessoa que vai lhe falar do caminho que você quer saber. Coisa assim de Deus mesmo. Então, eles foram caminhando, não é tão distante do centro da cidade para o bairro de São Raimundo, onde eles moravam. Na verdade, nessa época eles moravam em Aparecida, que é um bairro quase no centro. E quando essa pessoa chegou lá, disse: aqui está a casa deles. Era exatamente a casa do missionário Arlando. E depois ele procurou essa pessoa, não encontrou mais. O fato é que ele estava diante da casa do pastor Arlando, bateu na porta, o pastor Arlando veio atender. E esse irmão foi o primeiro converso da missão, quando ainda não era a missão evangélica pentecostal do Brasil, mas era a resposta à oração do pastor Arlando, que estava pregando e não havia conversão. E depois disso eles decidiram continuar, e foi um missionário batista que deu o nome da nossa denominação. Porque disse: olha, vamos pensar que você não pode se adequar à denominação que está aqui, então por que você não começar um trabalho? Aí você bota o nome missão porque você está aqui fazendo uma missão. Evangélico porque você está pregando o evangelho. Pentecostal porque é a sua doutrina. E do Brasil porque você está no Brasil. Aí ligou e assim colocou o nome Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Que só veio se documentar já muito tempo depois, aí já na década de 60, mais ou menos em 63, 64, quando realmente houve a necessidade, que o governo queria que as igrejas tivessem o seu CNPJ, que naquela época era CGC, e tivesse seu estatuto. Então a missão precisou fazer a sua primeira convenção nacional, e etc. Então foi assim que se institucionalizou. O casal já não está mais conosco, claro, já estão com o Senhor, tanto o pastor Arlando quanto a irmã Azel. E em 41 chegou um outro casal vindo do Canadá, pastor Haroldo Madison e sua esposa Ethel Madison. Se juntaram a eles na pregação do Evangelho. Hoje, ainda desses fundadores, existe ainda convida, embora já
numa situação de saúde muito crítica, em uma idade muito avançada. A segunda esposa do pastor Haroldo Madison, que ele ficou viúvo, casou uma segunda vez, e a segunda esposa, que é Amy Madison, que mora ainda no Canadá, ela foi uma pessoa que fez um trabalho muito grande no Amazonas, trabalho com educação infantil, educação religiosa, e é a pessoa que leva o nome do nosso barco, o barco da missão. Quantos aqui já viram o barco da missão evangélica pentecostal do Brasil? Tem pelo menos um. Então você que tem acesso à internet, hoje à noite, quando você chegar na sua casa, você vai entrar na página da missão, www.mepb, que são as iniciais de Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, .org.br. Vai abrir a nossa página e lá você vai procurar o nosso barco para conhecer o barco que, em alusão a essa missionária, Ethel Madison, tem o nome Ethel Madison. E nós estamos dentro desse trabalho de missões. Podemos salientar que a nossa igreja tem trabalhos missionários em vários lugares, tanto do Brasil quanto do mundo. Como, por exemplo, nós temos um missionário que é da terrinha aqui, é Potiguar, o missionário Paulo César, está servindo ao Senhor no país de Mali. Recentemente ele teve que deixar o Mali rapidamente, deixar casa, móveis, tudo, e se refugiar no Senegal por causa de problema político no país, mas agora ele já está de volta ao Mali, onde já serve ao Senhor por muitos anos, ali entre o Níger e o Mali, que são países do norte da África. Nós tínhamos uma missionária que estava no Egito, ficou mais ou menos 6 anos no Egito, clandestina, porque não podia se identificar como missionária, trabalhava em trabalhos sociais e aproveitava para pregar o Evangelho, mas finalmente ela não teve como retornar, e atualmente ela é pernambucana, e Magali está no sul da Espanha, onde de lá ela vai fazer incursões em países, porque o trabalho dela é a pregação entre os muçulmanos, e é um trabalho muito difícil, muito perigoso, anunciar o Evangelho para os muçulmanos. Nós temos Rita, que Rita é pernambucana também, uma missionária muito corajosa. Ela está atualmente no Brasil e compartilhava conosco sobre uma casa que ela teve que ajudar a levantar de barro lá na cidade do interior que ela foi morar. Mas antes disso ela ficou mais ou menos de 2 a 3 meses morando numa barraquinha, essa barraquinha de camping, essa barraquinha pequenininha. Ela ficou de 2 a 3 meses morando ali naquela barraquinha, né, naquele camping, para poder depois construir essa casa de barro, para poder morar, para ali anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então são trabalhos difíceis que você, quando contribui, hoje nós ofertamos para missões, é um culto missionário, e quando você ofertar para missões, lembre, você está abençoando o Paulo César, está abençoando a Magali, está abençoando Rita, que estão do outro lado do mundo, onde nós não podemos ir, lugares difíceis de tudo lá, a comunicação, a alimentação, tudo muito difícil, e você está ajudando com essa oferta missionária que você traz para a igreja, porque parte desta oferta ajuda a manutenção deles. Com as suas orações, que é mais importante ainda, ore pelos nossos missionários. E entre outubro e novembro, mais uma Potiguar estará deixando o Brasil para ir trabalhar em Moçambique, na África. Ela é mixanúbia. Em princípio ela vai para a África do Sul para fazer um treinamento. Ela estava recentemente, passou quase um ano em Nova Zelândia, recebendo treinamento missionário. Agora vai para a África do Sul e em seguida para Moçambique, onde a nossa igreja tem um projeto de no futuro ajudar umas comunidades, irmãos, de algumas cidades. No sul de Moçambique, é uma região que está entre a fronteira do Malawi e a fronteira entre Malawi e Moçambique, que é uma das regiões mais pobres do planeta. E isso eu posso dizer não porque li, mas porque eu estive lá, visitando e conhecendo essa região. E essas cidades onde tem trabalhos, as edificações melhores eram aquelas de barro. Porém eu encontrei uma que era só de madeira, madeira simplesinha assim, quase que uns galhos assim, coberto de lona. Essa era uma das igrejas que nós visitamos. E uma delas nem isso tinha, era embaixo de uma árvore grande. E lá embaixo da árvore se reúnem aqueles nossos irmãos. Mas eles têm uma sede tão grande de ouvir a palavra de Deus, que algumas dessas pessoas caminham um dia inteiro
às vezes uma noite inteira, porque lá os cultos são durante o dia. Uma noite inteira eles caminham, aí lá para meia-noite param, dormem no relento, e depois caminham novamente para poder ir onde tem igreja, para poder cultuar. E é nessa região, nessas cidades, que a missão planeja no futuro ajudar a treinar esses líderes, a municiá-los com a Bíblia, que ainda é difícil para eles, e também ajudar a construir esses templos. Eu lembro muito bem do testemunho de um dos pastores numa das nossas reuniões. Ele dizia assim: eu não aguento mais construir igreja de barro, porque não tem a vida útil muito curta, e o teto é feito de capim, então aquilo se gasta muito rapidamente. Se eu estou cansado de tanto construir igreja de barro, teto de capim, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a construir uma igreja de tijolo, porque naquela região é muito difícil ter uma edificação assim de tijolo. É uma região pobre e, de certa forma, irmãos, assim, de um custo de vida baixo, que tem como a gente abençoar. E as casas deles são casas pequenas, redondas, de barro, cobertas desse capim, e não tem quarto, é só um vão mesmo. Ali é a casa completa, ali é quarto, sala, cozinha, tudo. E pega fogo muito facilmente por causa do capim. Quando nós estávamos lá, a casa de uma pessoa da igreja tinha pego fogo, mas ela nem tinha o dinheiro para poder, as pessoas irem tirar aquele barro e aquele pouquinho de madeira para poder segurar o barro e colocar o capim. Nem isso tinha, porque os irmãos podiam fazer em forma de mutirão, mas não tinha o material. E então eu perguntei quanto era que precisava para comprar o material, imaginando que era uma coisa um pouco mais cara. E o pastor de lá falou: olha, pastor, com $50 é suficiente para levantar a casa da irmã.